Jesus, que era Deus em carne, deu a sua vida para expiar os nossos pecados, pagando assim na íntegra a nossa dívida para com Deus. Ninguém mais poderia fazer isso porque todo o resto de nós temos pecado contra Deus. A única pessoa sem pecado que já viveu foi Jesus, porque ele era Deus em carne. Ele veio com o propósito principal de morrer uma morte expiatória. Mensagem de hoje, sua convicção sobre a crucificação de Jesus Cristo. Título da série, As Convicções pelas Quais Vivemos. A mensagem de hoje trata das nossas convicções sobre a crucificação de Jesus. Agora, é mais do que provável que você tenha muitas convicções sobre um monte de coisas. Qualquer vida eterna. O que queremos dizer por convicções sobre a crucificação de Jesus Cristo? Primeiramente, vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo tinha sido espancado e preso em Filipos, e saindo dali foi para Tessalônica, Bereia e alguns outros lugares. E Corinto era provavelmente a cidade mais corrupta daqueles tempos. Assim, quando ele chegou a Corinto, ele deixou bem claro que não iria discutir filosofias, e muitos deles creram. Paulo queria deixar bem claro que ele queria falar sobre uma coisa. Então, se você olhar para este segundo capítulo, começando no versículo 1, ele diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando pensamos em crucificação, talvez todos nós tenhamos ideias diferentes acerca do que Deus tinha em mente. Mas meu objetivo é ajudar você a entender exatamente o que aconteceu. Era mais do que apenas um homem pendurado numa cruz. O que realmente aconteceu? O que aconteceu? E, além disso, como isso atinge você? Vamos dar uma olhada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, por um momento. Há aqui alguns versículos, 23 a 25, que dão uma ideia de quão importante era a crucificação de Jesus para o apóstolo Paulo. Ele começa dizendo no versículo 23, Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Normalmente, quando as pessoas pensam na cruz, elas visualizam pessoas penduradas, amarradas pelos pulsos, pregadas numa parede ou em algum outro lugar. Elas pensam em termos de um símbolo do cristianismo. Quero que você entenda o que é realmente. Paulo disse o quanto estava preocupado com esse assunto. Ele estava sendo confrontado por um grupo de filósofos que queria envolvê-lo em todos os tipos de ideias. Ele disse, eu tenho algo em mente, eu quero que vocês entendam o que aconteceu quando Jesus Cristo foi crucificado. Se alguém lhe perguntasse a respeito da crucificação, talvez você desse uma resposta muito simples. Quero que você anote isso. Quando temos uma convicção, estamos tão completamente convencidos de que algo é absolutamente verdadeiro que a gente toma uma posição independentemente das consequências. Então, quando as pessoas falam sobre a cruz, você diria, sim, eu acredito na cruz. Bem, vamos considerar alguns pontos muito importantes acerca da cruz, talvez alguns nos quais você não tenha pensado. Você acredita na cruz e você sabe que Jesus morreu na cruz, mas o que foi aquilo?
Qual foi a morte de Cristo na cruz? Ele poderia ter morrido de outra forma, mas a Bíblia fala com toda clareza acerca da morte de Jesus na cruz. Quero que você olhe para um par de versículos, se você quiser. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, nos versículos 19 a 21. Vou lhe dar esses versículos. Espero que você seja suficientemente sábio para sublinhá-los. Ouça o que Pedro diz nesses versículos. Vamos começar com o versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Falando da cruz. Conhecido antes, veja isto, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, quero que você vá, se quiser, para a carta aos Efésios, capítulo 1. Estamos falando da cruz. Estamos falando, como tudo aconteceu. Embora judeus e romanos tivessem algo a ver com a morte de Jesus, a crucificação vai mais além. Olhe em Efésios, capítulo 1, começando no versículo 4, e observe o que Paulo diz. Porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, você e eu, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui está o que ele está dizendo. Antes que você e eu entrássemos em cena, Deus já tinha planejado a morte de seu filho para expiar os pecados de toda a humanidade. Deus sabia que iríamos pecar antes que ele nos criasse. Quero que você perceba o que ele diz. Antes da fundação do mundo, Deus sabia que você estaria salvo. Deus sabia que alguns não seriam salvos. Deus estabeleceu um plano incrível de redenção para toda a humanidade. Por isso, foi incrível a reação de Deus. Se você observar, como ele disse, eu amo esta passagem. Veja o que Paulo diz aos Efésios. Veja, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Essa foi uma escolha que ele fez. Deus escolheu nos salvar através do seu Filho. Quando ele diz, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, a cruz é tudo sobre como Deus cumpriu seu plano predestinado para salvá-lo, para me salvar e salvar cada pessoa perdida. Isso é tudo sobre a cruz. Trata-se de Deus que planejou a salvação da humanidade. E ele não planejou isso no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram. Ele planejou antes da criação do mundo. Ele foi motivado por três coisas, isto é, porque Deus escolheu salvar a humanidade sabendo que ela ia cair. Bem, seu primeiro motivo era nossa pecaminosidade. A Bíblia diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Isto é, nós o perdemos. Todos nós pecamos. Fico espantado com algumas pessoas que encontro, e eu adoro conhecer pessoas que não são cristãs, porque eu descobri em que elas acreditam. Se eu falar de pecado, a conversa fica perto de terminar. Enquanto falamos de outra coisa, tudo bem, estou contente de vê-lo, pastor. Mas então, quando você começa a falar de pecado, o clima muda. Mas ouça, é Deus quem disse que todos pecaram. Ou seja, violaram a lei dele, quebraram a lei de Deus. Todos nós pecamos e ficamos aquém do que Deus planejou para nós. Assim, um dos seus propósitos, um de seus objetivos é o perdão. Todos nós temos pecado contra ele. Temos de lidar com o pecado de alguma forma. Nós podemos ignorá-lo, pagar o preço, ou podemos ser perdoados. 3 motivos. A pecaminosidade da humanidade e, em segundo lugar, o amor de Deus. Vamos examinar um versículo aqui, especialmente em Romanos, capítulo 5.
Deus tinha em mente nossos pecados, mas Ele também tinha em mente seu amor incrível por nós. E neste 5º capítulo de Romanos há muitos versículos maravilhosos. Mas se você vai procurá-lo, é o versículo 8, quando Paulo diz ele de forma linda. Ouça, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O que o motivou foi o seu amor por nós. Seu amor trouxe a nossa salvação. 3 motivos. Primeiro de tudo, nossa pecaminosidade. Estávamos perdidos. Em segundo lugar, o seu amor o motivou a fazer alguma coisa. E a terceira coisa que o motivou foi a sua justiça. Agora veja isto com cuidado, porque aqui está o cerne do Evangelho. Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Cada pessoa que peca contra Deus fica sujeita ao julgamento, vai comparecer perante o tribunal. Nenhum de nós pode reivindicar justiça. Ninguém pode afirmar ser bom o suficiente para ser aceito por um Deus santo, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas aqui está o amor de Deus amando-nos como só Ele o faz. Mas Deus é um Deus justo, Ele é um Deus justo. Significa que Ele já decretou que a alma que pecar, essa morrerá. Mas Ele é um Deus justo. Portanto, se Ele quer nos salvar, como Ele faz isso? Como Deus pode ser justo e santo, quando Ele já condenou o pecado? E assim, muitas vezes, as pessoas dizem, bem, eu só peço a Deus para que me perdoe e só vou confiar que Ele me perdoe. Isto não é a maneira certa de crer. Olhe para este conflito, a humanidade pecadora, o incrível amor de Deus e a justiça dele. A justiça de Deus. Deus já decretou que o pecado é mau e ímpio e nos separa dele. E ainda, ele demonstra o seu amor para nos salvar. Então, como é que um Deus amoroso salva um mundo de pecado e ainda continua sendo justo? Bem, você vai se lembrar, por exemplo, voltando ao Antigo Testamento, que houve um derramamento de sangue de touros, de bodes, de cordeiros, de ovelhas e de pombas e muito mais. Tudo isso simbolizava algo. Tudo isso estava contando uma história. Estava dizendo a verdade de que um dia esses sacrifícios dariam lugar a um sacrifício perfeito, oferecido uma vez por todas, que é a morte do Filho de Deus. Mas é claro que, na época, o povo não entendeu isso. Assim, o que estava acontecendo era que Deus, sendo fiel a si mesmo, estava preparando o pagamento do seu e do meu pecado através da morte expiatória de Jesus, que era Deus em carne e que perdoou os nossos pecados, pagando com a sua vida a nossa dívida de pecado na íntegra. Ninguém mais poderia fazer isso, porque todos nós havíamos pecado contra ele. A única pessoa que já viveu sem pecado foi Jesus, porque ele era Deus em carne. Ele veio com o propósito principal de morrer uma morte expiatória. E não apenas morrer, mas morrer uma morte expiatória, uma morte que era um pagamento. Jesus veio como pagamento de Deus para o seu e o meu pecado. E ele sofreu para cumprir todas as figuras de touros, ovinos e caprinos, cordeiros. Todas essas coisas eram apenas uma previsão do que ia acontecer. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele morreu na cruz como pagamento pelos seus e os meus pecados. Então, quando falamos da cruz, estamos falando de uma transação que ocorreu. Nosso Pai Celestial enviou seu Filho não apenas para viver esses 33 anos, mas com o propósito principal de morrer. Ele tinha que ser divino. Ele tinha que ser o Filho de Deus. Ele tinha que ser uma pessoa da Trindade, pois ninguém mais poderia morrer pelos nossos pecados. A cruz é o epítome, o coração, o núcleo da vida cristã. Não é apenas algo que nós cantamos, lemos ou pensamos. Eu amo estas palavras sobre a cruz. Não, a cruz é o coração da vida cristã. Você não seria salvo sem a cruz. E assim, quando
pensamos na cruz, você e eu somos declarados justos diante de Deus quando confiamos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Vamos voltar para Romanos, capítulo 3, por um momento. Penso neste versículo particular que muitas vezes tem sido ignorado. Mas a Escritura diz no versículo 25 de Romanos 3, começando no 23º versículo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, como um sacrifício expiatório, mediante a fé pelo seu sangue. A cruz é tudo acerca do pagamento pelo pecado. E a cruz é toda acerca de Jesus, cuja vida foi absolutamente impecável e absolutamente perfeita. Assim, quando olhamos para a vida de Jesus e para o que estava acontecendo, compreendemos que ele veio para morrer. E lembre-se, há 3 coisas que Deus tinha em mente: nossa pecaminosidade, seu amor e a sua justiça foi resolvida pela morte de seu Filho Jesus na cruz. Mas há outra coisa que desejo que você observe. Que a crucificação de Jesus foi um evento que nunca poderia ser duplicado e nunca precisou ser repetido. Era uma coisa de uma só vez. Nunca duplicado, porque Jesus veio. Ele morreu e subiu para o Pai. Você nunca pode duplicar esse evento. Nunca. Um momento na história, um momento na vida de toda a criação. Aqui está Deus em carne, seu Filho Jesus, morrendo pelos pecados da humanidade. E não é só isso. Preste atenção. Nunca houve a necessidade de repetir a morte de Jesus. Pense nisso. Não sabemos quantos anos este mundo tem. Quero dizer, Deus sabe, mas há muitas estimativas acerca de quão velho é o mundo. Veja isto. Uma vez, um dia, junto a uma colina, em uma cruz, Jesus morreu na carne humana para expiar todos os pecados da humanidade, desde Adão, todo o caminho até Jesus e para a frente até nós. Ele pagou nossa dívida de pecado. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido por causa do poder da morte de Jesus. Ele levou todos os pecados de toda a humanidade sobre ele. Não podemos sequer começar a imaginar o peso emocional, não. Jesus sofrendo dor excruciante, sendo vaiado pelos judeus e por todos os demais, mas suportando o peso do pecado do mundo. Veja você, o sacrifício dele era expiatório. Ele estava pagando por algo. Ele pagou por seus pecados e pelos meus, pelos pecados do mundo inteiro. Isso só aconteceu uma vez. Pense nisso. Pense em todas as coisas que achamos importantes e diga-me algo tão importante como Deus em carne humana morrendo pelos pecados de todo mundo. Passado, presente e futuro. O que poderia ser comparado a isso? Nada. Só aconteceu uma vez. Isso não vai acontecer novamente. Porque, veja você, era Deus na pessoa de Jesus que estava morrendo a fim de pagar uma dívida do pecado que ele assumiu, os seus e os meus pecados. A morte de Jesus Cristo cobriu tudo, tudo. Nada ficou de fora. Não há nada que se compare à morte dele. Quando ele morreu, sua morte mudou o passado, o presente e o futuro. Por isso, você e eu vivemos na presença do Deus Todo-Poderoso. Ouça, nosso futuro está definido se o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, se confiamos em Jesus como nosso Salvador. Aqui está o que ninguém pode responder. Quem pagou por seus pecados? Se você me disser que você é bom o suficiente, quão bom você tem que ser para pagar pelos seus pecados? Você não pode responder a essa pergunta. Quando alguém diz, bem, eu não acredito que há apenas um caminho. Qual é a outra maneira? Veja isto.
Trata-se de uma armadilha que eles prepararam para eles mesmos. Se eles acham que vão ser salvos porque são bons, quão bom devem ser? Eles não podem responder. Em segundo lugar, se Jesus não é a única maneira, qual é a outra? A outra maneira tem que ser algo que você faz, ou a sua bondade, ou as suas obras, ou o que quer que seja. É uma armadilha. Há apenas um caminho. Há apenas um só Salvador e um só caminho. Esta é a palavra de Deus. E ouça, não só é a palavra de Deus, mas eu penso nisso. Ele está voltando. Ele está voltando. Então eu perguntaria a alguém: o seu Deus vai voltar? E a resposta seria: não. Como é que você vai encarar Deus com o seu pecado? Você pode pensar em qualquer coisa, mas você nunca será capaz de pensar em algo que o faça aceitável diante de Deus, ou você estaria dizendo que Deus cometeu um erro horrível. Ele matou seu filho unigênito. Ele poderia ter feito isso de outra maneira. Que caminho seria a outra maneira? Tudo seria resumido à forma como somos bons. E como não somos bons, nada disso funciona. A cruz é o único caminho para o céu, a única forma de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz não é algo que você simplesmente veste em torno de seu braço, em torno de seu pescoço. É o evento mais importante na história da humanidade. Nada pode ser comparado a ela. Nada pode fazer o que ela fez. Jesus morreu pelos seus e os meus pecados. Filho de Deus amou tanto você que foi para a cruz a fim de pagar sua dívida de pecado em cheio, completamente. Você já confiou em Jesus como seu Salvador? Estou falando de você se já aceitou Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, que foi para a cruz, morreu pelos seus pecados e pagou a sua dívida de pecado. Você já o recebeu como seu Salvador e Senhor e Mestre? Você acreditou nele para o perdão dos seus pecados? Qualquer outra coisa que você faça é inadequada. A razão pela qual a morte de Jesus não precisa ser repetida é porque ela é suficiente. Uma vez em toda a história da humanidade, Jesus morreu pelos seus pecados. Ou você recebe Jesus como seu Salvador pessoal, ou aqui está o que você fará. Assuma todo o peso da culpa do seu pecado diante do Deus Santo e seja separado de Deus por toda a eternidade. É Jesus ou não é nada? É Jesus de uma única maneira. Jesus, o único caminho. Porque ele é o único que pagou por seus pecados e que o pagamento foi aceito pelo Pai. Como sabemos disso? Pela ressurreição de Jesus, que é como uma declaração de Deus Pai de que tudo foi totalmente pago. Esta é a prova. A prova está na ressurreição. Então, como somos abençoados por sermos salvos? Como somos abençoados? Mas esta é uma mensagem que devemos dizer ao mundo inteiro. Essa é a nossa missão, fazer que as pessoas se tornem seguidoras de Jesus. Pai, nós te amamos e louvamos o teu nome por tua bondade e amor por nós. Não podemos sequer compreendê-lo totalmente. Nossas mentes não podem compreender plenamente o que Jesus fez na cruz, mas tu deixaste claro o suficiente para que nós não tivéssemos que enfrentar a vida sem Jesus. Eu oro, por favor, de alguém que está assistindo aqui, alguém que está ouvindo ou assistindo, que neste momento seja sábio o suficiente para fazer esta simples oração. Ó Pai, pequei contra ti, uma e outra vez. Venho a ti sabendo que eu não mereço nada.
Estou admitindo que sou um pecador. Estou te pedindo perdão dos meus pecados, crendo que Jesus pagou o preço na cruz. Estou pedindo que me salves agora, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.